Sei que já faz um tempo que isso aconteceu, mas e se eu te falar que faz muito sentido como a Sarada despertou o Mangekyou Sharingan e que você esteve enganado esse tempo todo? Pois é o que vamos ver no vídeo de hoje do Nação Anime. Presenciamos alguns despertares de Mangekyou Sharingan, e todos em situações trágicas. Obito despertou após presenciar a morte da pessoa que ele mais amava, e pelas mãos do melhor amigo dele. Itachi despertou após fortificar todo o peso e conflito do clã Uchiha, vendo seu melhor amigo tirando a própria vida na frente dele, e deixando a responsabilidade toda para ele. Enquanto Sasuke despertou após descobrir toda a verdade sobre seu clã e seu irmão. Absurdamente abalada com o que vinha acontecendo com Boruto, os sentimentos da Sarada floresceram um novo poder. De acordo com Tobirama, o clã Uchiha sente os sentimentos de forma muito mais intensa que qualquer um. Eles valorizam o amor mais que tudo, mas é uma faca de dois gumes. Amar demais pode ser bom, mas quando eles perdem esse sentimento, a queda é ainda maior. Em boa parte, os sentimentos tomam conta deles e os afundam em trevas. Por mais que tenham tido semelhanças em alguns despertares, como a morte de alguém, Tobirama não destaca isso como necessário. E por mais que Sasuke tenha perdido todo o seu clã e seu irmão, Itachi, Sasuke não despertou o Mangekyou Sharingan no momento da morte deles, assim como foi com Obito e Itachi. A forma como Sasuke despertou casa perfeitamente com a descrição do Tobirama. A angústia e desespero gerada pela perda desses sentimentos libera um chakra especial no cérebro. Chakra esse que floresce um novo poder, o Sharingan. Tobirama também diz que quanto mais esse Uchiha se mantiver nas trevas, mais poderoso ele ficará. Isso está relacionado com a evolução do Sharingan, de uma Tomoe até o Mangekyou Sharingan. Vale lembrar que isso não significa que o Uchiha precise estar seguindo um caminho errado. Isso também funciona, mas podemos interpretar isso como um reconhecimento do Hokage que conviver com essa angústia e desespero no peito não é nada fácil, é trevoso, sendo então um caminho de trevas, já que trevas é associado à tristeza. Sasuke despertou o Mangekyou Sharingan após descobrir toda a verdade, e não após a morte do Itachi. Descobrir toda a verdade despertou fortes sentimentos de desespero e angústia no Sasuke, algo que não muito diferente da Sarada. Sarada, que passou boa parte do seu tempo com Boruto, tinha ele como um grande amigo, além de colega de equipe. Ver que do nada tudo mudou e que todos queriam matá-lo foi desesperador demais para ela, sendo o desespero um dos pontos chaves para o despertar e evolução do Dojutsu. Vale lembrar que mesmo que eles sejam amigos, Sarada tem o senso de Hokage. Ela se espelha no Naruto, que trata todos da vila como sua família. Então para ela, ver o que estava acontecendo com Boruto era ainda mais intenso do que seria para qualquer outra pessoa. Não só isso, como ela ainda era uma Uchiha, ou seja, ela ama um amigo de forma que nenhum outro amigo poderia amar. E tudo isso é muito importante para tentarmos entender o quão intenso aquilo estava sendo para Sarada. Mas não acaba aí. Tem duas formas de consumir Naruto: lendo o mangá ou assistindo o anime. A maioria prefere o anime, mas em relação a Naruto, saiba que a quantidade de erros no anime chega a ser surreal. E muitos desses erros são responsáveis por ter discussões na fandom até hoje. O anime é uma adaptação, e ele pode improvisar de leve se caso não contradizer o conteúdo original da obra, e se seguir uma lógica. Tipo estender uma cena de taijutsu que existe no mangá, mas a partir do momento em que o anime não segue isso e vai contra o mangá, inventando coisas, um deles vai ter que ser considerado certo, e entre eles, o mangá é muito mais importante, então é considerado um erro no anime. Posso fazer um vídeo só mostrando essas diferenças? Comente aí se querem. Além dos erros, todos devem saber que o anime Naruto tem muitos fillers, que são episódios descartáveis, pois não adaptam a história original. E dentre os Mangekyou Sharingan, também tivemos o do Shisui, o do Madara e o do Indra. Não tivemos no mangá como eles despertaram, mas o anime decidiu fazer um filler mostrando como que Indra conseguiu o Mangekyou Sharingan. Justamente por ser um filler, não podemos considerar, até porque tanto não tem lógica, como também não foi bem feito. Indra era aparentemente muito frio,
Ele queria eliminar a própria família apenas por poder. Mas o anime inventou uns figurantes nada a ver que seriam amigos dele, para que ele os matasse e conseguisse o Mangekyo Sharingan. Foi feito de forma bem tosca mesmo, mas tudo bem, era só um filler. Mas se não for para considerar o filler, então como que Indra teria despertado o Mangekyo Sharingan? Para sabermos isso, só nos resta juntar as informações da obra. Aparentemente, tudo corria bem. Indra convivia com Hagoromo e Ashura, mas quando Hagoromo decidiu quem seria o sucessor do Ninshu, Indra, por achar que deveria ser ele, acabou mudando completamente. O que podemos entender é que, para uma pessoa que sempre conviveu com seu irmão, decidi-lo matar do nada, significa que tal escolha do Hagoromo afetou Indra de forma inacreditável. Indra não só reprovou tal escolha, como quis matar o próprio irmão e continuou nessa guerra mesmo depois de morto. Ou seja, juntando as informações canônicas, podemos concluir que a escolha do Hagoromo para ser o sucessor do Ninshu foi responsável pelo despertar do Mangekyo Sharingan do Indra. Sendo assim, o primeiro Mangekyo Sharingan da história não teria sido desperto depois da morte de alguém super importante, assim como o despertar do Sasuke e da Sarada. E podemos dizer que é o mesmo para o caso do Obito e do Itachi. Tem várias camadas a serem consideradas. Obito não despertou o Mangekyo Sharingan só por causa da morte da Rin. Madara já havia plantado ideias erradas na cabeça dele, assim como Kakashi, que havia prometido defendê-la. Quando ele viu ela morta, tudo isso passou pela cabeça dele. Um mundo de sonho, a promessa quebrada. Rin também conhecia o Obito. Ela o entendia e não o deixava na solidão. Então, ela significava muito mais para o Obito do que pensam. Ela significava esperança e que ele poderia buscar seus sonhos e ser reconhecido um dia. Quando o Obito perdeu a Rin, ele não perdeu só a Rin, ele perdeu um amigo, ele perdeu um sonho. Ele viu que as palavras do Madara faziam sentido e que Kakashi não cumpriu a promessa. Tudo isso se juntou em um mix de sentimentos extremamente fortes, assim como a situação do Itachi. Itachi despertou o Mangekyo Sharingan não só pela morte do Shisui. Itachi já havia analisado a situação do clã há anos. Ele era muito bom em ver o futuro, em imaginar no que poderia acontecer. Ele já tinha presenciado uma guerra e percebeu que estava prestes a acontecer uma. Assim como ele entendeu que todo aquele peso cairia para ele, pois o próprio Shisui deixou essa responsabilidade para ele. Então, ele não despertou o Mangekyo Sharingan só pela morte daquele querido amigo, mas sim pelo que levou ela a acontecer e pelo que estava prestes a acontecer. Como Tobirama diz, o Sharingan é o olho que reflete os sentimentos. Tanto o despertar quanto sua evolução está relacionada aos fortes sentimentos e não às mortes. Vire membro do canal Nação Anime por apenas R$5 e tenha acesso a vídeos exclusivos e mais outros benefícios. Se inscreva no canal Nação Anime e curta nossos vídeos.